Certo, gente? Então, na aula de hoje, polígonos. Então, polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. Os polígonos dividem-se em dois grupos, convexos e os côncavos, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui um polígono convexo e um polígono côncavo. Esse polígono côncavo também ele é chamado de não convexo, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, pronto. Côncavo ou também não convexo. É a mesma coisa. Mas como reconhecer quando é um côncavo, quando é um convexo e quando é um côncavo? Pessoal, você vai fazer o seguinte, ó, aqui, ó. Você vai marcar dois pontos em qualquer canto aqui. E você vai ligar eles sempre em uma reta. Não importa os pontos que você pegue, na hora que você liga eles aqui em reta, ó, essa reta sempre vai estar dentro do polígono. Se ela está sempre dentro do polígono, é um convexo. Mas quando ele pegou aqui, ó, C e D, você tem que ligar eles, tem que ser uma reta. Quando você liga, veja que um pedaço da reta não está dentro do polígono. Então, é um polígono côncavo ou também chamado de não convexo. Bem fácil, né? Polígono regular. Um polígono é regular quando ele possui todos os lados iguais e todos os ângulos, tá? Veja, o losango, que é esse daqui, ele tem todos os lados iguais, ó, então ele está dizendo que os lados são iguais. Mas esses ângulos aqui possuem tamanhos diferentes, tá? Esse da direita é igual ao da esquerda. Esse de cima é igual ao de baixo, mas o de cima não é igual ao do lado. Veja que isso tem uma abertura, isso aqui tem uma abertura, acho que até um pouquinho menor. Então, esses ângulos não são iguais. Então, é só os lados, tá? Só os lados iguais. Eu digo que ele é um polígono equilátero. Já aqui no retângulo, o lado de cima é igual ao lado de baixo, mas o lado esquerdo é diferente do de cima, é igual ao do direito. Ó. Os lados aqui são iguais, mas o de cima, por exemplo, se o de cima mede 60 centímetros, vamos dizer que aqui é 30. Não são iguais, certo? Mas os seus ângulos, ó, tudo ângulo de 90 graus, são iguais. Então eu digo que ele é um polígono equiângulo, possui os ângulos iguais. Já o quadrado, ele é um polígono equilátero, os quatro lados são iguais, ó, tudo B, e ele é equiângulo ao mesmo tempo também, ó, todos os ângulos são 90 graus. Então possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, então ele é um polígono regular, tá? O polígono, ele tem elementos. O polígono é formado por segmentos de reta, certo? Aonde eles se juntam, você marca um ponto. Esses pontos são os vértices. Tem os seus lados, tá? Cada segmento é um lado, então ele tem lado e tem vértice. Só que quando você junta eles, eles formam ângulos. Você tem cada ângulo aqui, ó, é um ângulo interno. Cada ângulo desse. Então você tem ângulos internos. E se você fizer um tracejamento continuando esse polígono, você também cria um ângulo externo. Então você possui ângulos internos, ângulos externos, você tem os lados, você tem o vértice e por fim você tem a diagonal. Quando você liga um vértice ao seu lado oposto, ao seu vértice oposto, um vértice oposto para cá também, você acaba criando, tá? Deixa eu fazer aqui ver se uma diagonal, tá? Ó, então de um vértice para o seu vértice oposto, ó. Esses dois não podem. Os vértices consecutivos não formam diagonais, tá? Tem que ser esses assim. Então você vai criando as diagonais. São os elementos do polígono. Outra coisa importante é a nomenclatura. Primeiro, ó, o primeiro polígono é o polígono de três lados, ele é chamado de triângulo, tá? Para ter um polígono você tem que ter pelo menos três lados, beleza? O de 4, quadrilátero, de 5, pentágono e assim vai, ó. Então você vem aqui até o 100. Agora esses aqui, ó, do 30 para o 100 não é tão importante, dificilmente eles caem em prova. Agora até o 20 vocês têm que saber o nome, tá? Porque em muitas provas ele dá assim, o polígono de 5 lados.
pentágono, né? Ele bota lá, qual o nome dele? Ou se não, o pentágono, ele descubra quantos lados tem. Então, pentágono, 5 lados, tá bom? Esses nomes aqui vocês têm que dar uma estudada. Veja que, por exemplo, ó, do 11, 12, ele não dá o 13, nem 14, nem 15. Esses não tem nome, tá? Então, só esses aqui é que tem nome. Estão aqui citados na tabela. E do 3 ao 20 é bom vocês saberem. Pessoal, a gente viu que um polígono ele tem um ângulo interno. Então, a gente vai calcular isso daqui, tá? A gente está sempre em polígonos regulares, tá? Esses polígonos são regulares, mesmo tamanho e mesmo ângulo. Então, primeiro, para encontrar o ângulo interno, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso achar a soma dos ângulos internos. Vamos ver como é que funciona. Esse SI é a abreviação de soma dos ângulos internos. Esse N é o número de lados, tá? Então aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então o que é que você vai fazer, ó? Você vai pegar aquela primeira fórmula, SI igual a 6 menos 2, ó, troquei o N. Então vai ficar assim: 6 menos 2, 4, vezes 180. Então SI, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 8, 32, desce 2, vai 3, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, a soma dos ângulos internos dá 720. Eu estou dizendo o quê? E quando você somar cada um desses ângulos, o total dele é sempre 720, tá? No caso do hexágono. Por que eu precisei calcular isso? Porque, veja só, a fórmula do ângulo interno é SI sobre N, onde SI é a soma dos ângulos internos. Então, se eu não tivesse calculado, eu não teria como achar aqui. Então, agora, ó, aí vai ser a soma dos ângulos internos, 720, dividido por N, por 6. 7 dividido por 6 vai dar 1, sobra 1, 12, 120. Então, se você dividir 720 por 6, então cada ângulo desse mede 120 graus, tá? Se você fizer 120 vezes 6, tem que dar 720, tá bom, gente? Ângulos externos. Para você achar o valor do ângulo externo, primeiro, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, não basta ser o hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, é um hexágono. Mas não precisa ser um hexágono, pode ser um pentágono, um quadrilátero, tanto faz. Sempre, qualquer soma disso vai dar sempre 360 graus. Então essa fórmula aqui é meio que inútil, não precisa nem decorar. Você vem aqui direto, ó, que eu quero saber cada ângulo desse, quanto é que vale. Você pegar é igual a 360, é sempre, tá? A soma dos ângulos externos é sempre 360, dividido pelo número de lados, que é 6. 36 dividido por 6 é 6, então sobra 60 graus. Então cada ângulo desse mede 60 graus, tá? Ó, cada um deles. Só completar aqui, tá? Então ângulos externos é bem fácil. Observação que eu acabei acho que não falando. Polígono de 4 lados é o quadrilátero, né? A gente viu aqui, ó, são polígonos de 4 lados. Eles recebem nomes diferentes, mas todos eles são quadriláteros porque possuem 4 lados, tá bom? Agora, isso aqui já não é um quadrilátero regular nem esse, tá? Porque tem que ter, para ser um polígono regular, tem que ter todos os lados iguais. Então, um quadrado é um quadrilátero regular, tá? Que é o que encaixa nessas fórmulas aqui. Essas fórmulas são para quadriláteros, no caso para polígonos regulares, tá bom? Por fim, o número de diagonais. Pessoal, veja, aqui eu tenho um pentágono, 5 lados. Aqui é bem fácil contar, 1, 2, 3, 4. Essa aqui eu já risquei, né? 1, 2, 3, 4. Faltou esse, 5. Então, o pentágono possui 5 diagonais. Só que veja que quanto maior o polígono, mais difícil você fazer por esse método de sair desenhando. Então tem que saber essa formulazinha, ó, onde D é o número de diagonais e N é o número de lados. N é sempre o número de lados. Ó. O pentágono tem 5,
Então, 5 vezes 5 menos 3, tá? Onde tem n eu estou trocando por 5. 5 vezes, resolve primeiro que está dentro do parênteses, 5 menos 3, 2. Aí cancela, 2 com 2, então realmente 5 diagonais, tá? Então essa fórmula é bastante útil para descobrir o número de diagonais, tá? Sem ela, se for tentar desenhar, por exemplo, o decágono, tente desenhar o do decágono, que são 10 lados, você não vai conseguir, gente, é muito traçozinho, você vai se atrapalhar, tá? Então a fórmula para isso. Outra coisa interessante é que o triângulo possui 3 lados, então ele não tem diagonal, tá? O triângulo é o único polígono que não tem diagonal, tá certo? Então era isso, vou encerrar aqui.